O nosso grupo ficou com a temática democracia, identidade e gênero. Eu estarei aqui iniciando a nossa apresentação a partir de um texto da autora Flávia Biroli, que é professora de Ciência Política na Universidade de Brasília, e é um texto no qual ela vai colocar a divisão sexual do trabalho como fator explicativo para a subrepresentatividade política feminina brasileira. Como é que podemos explicar melhor este assunto? Ora, em nosso país, a maioria da população é composta de mulheres. A maioria do eleitorado brasileiro é feminino. Contudo, a maioria dos cargos políticos está preenchido por homens. É uma grande contradição, pois a lógica nos levaria a pensar que deveria haver, no mínimo, uma igualdade, se é que não uma maioria de cargos sendo ocupado por mulheres. Ora, pensando nessa situação, nós temos explicações variadas, explicações diversas. A autora vai destacar no seu trabalho apenas uma das explicações que ela considera muito relevante e que acaba sendo deixada de lado nas diversas análises da democracia e da política, que é justamente a divisão do trabalho doméstico, no qual a nossa sociedade se organiza de uma forma em que há uma assimetria, há uma desigualdade. Você vai ver que as mulheres trabalham muito mais ao varrer a casa, lavar louça, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar de idosos, até mesmo de animais domésticos, os pets. Então, assim, acontece isso nos lares brasileiros, né? Isso é uma realidade, porém uma realidade que fica confinada à esfera privada. E a autora vai dizer que um dos grandes desafios que devemos perseguir é com que este problema se torne um problema político, que ele passe a fazer parte da agenda pública, certo? Então, isso daí ocorre, né? A autora vai dizer, porque uma vez que os homens estão no poder como maioria, não tem grande sensibilidade de mudar essa situação. Outra, aquelas mulheres que têm maior acesso, né, ao ambiente político, maior, vamos dizer assim, capital cultural que possibilitasse um engajamento e uma luta nesse sentido, são mulheres geralmente brancas, com uma renda alta e que têm empregadas domésticas. Então não cabe a elas assim grande preocupação com essa temática. Logo, é importante fazer um cruzamento entre três aspectos: o da classe, o do gênero e o da raça, não somente o gênero, né? Pois as mulheres em maior desvantagem nessa história são as mulheres negras e pobres, né? Então fica aí o desafio para que pensemos melhor a divisão sexual do trabalho nos lares brasileiros e, na esperança, melhorarmos o cenário de representação política. É fato que a subrepresentação feminina ela vem de um viés, de uma discriminação estritamente feminina, uma discriminação sexual entre homens e mulheres. Porém, desse pequeno grupo que representa as mulheres, a população total de mulheres do Brasil, existe um outro tipo de subrepresentação, que é a subrepresentação racial. As mulheres que estão lá, elas são mulheres predominantemente de uma elite, e não só uma elite financeira, mas uma elite racial. São predominantemente brancas, enquanto as mulheres pretas são a minoria em cargos de grande visibilidade. Segundo o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, a mulher preta, ela acumula uma seção de não privilégios por ela ser mulher e por ela ser preta, fazendo dela a minoria o setor menos privilegiado no Brasil. E esse desprezo, essa falta de representação em lugares mais visibilizados, em lugares de maior importância,
segundo o livro, vem de ações que aconteceram desde a década de 70 que fizeram com que as pautas e os anseios dessas mulheres ficassem sempre em segundo plano, como, por exemplo, o próprio movimento feminista, que teve uma explosão, que teve uma grande visibilidade pela metade da década de 70 em diante. Foi um movimento que teve mãos de mulheres negras para apoiar, porém, suas particularidades como mulheres negras nunca foram atendidas. Da mesma forma que o movimento negro, com suas diversas ramificações, como o movimento negro unificado, como o movimento de favelas, todo esse movimento negro periférico também teve mãos de mulheres pretas e, da mesma forma, elas foram silenciadas. Foram movimentos que foram praticamente carregados por mulheres pretas, mas que eles têm essas características em comum de que simplesmente sufocaram as particularidades e os pedidos dessas mulheres de ter a sua fala, de ter os seus pensamentos viabilizados para a sociedade. E essa invisibilidade, essa barreira jogada sobre a imagem da mulher preta se perdura até hoje. Basta a gente olhar as estatísticas do mercado de trabalho de toda uma população preta e parda, que, vale lembrar, são a maioria nesse país, compõe a maioria nesse país. Apenas 15% dessa população de mulheres pretas e pardas ocupam cargos de ensino médio e ensino superior para cima, ou seja, cargos de grande visibilidade, de grande prestígio. E há todo um cerceamento, há todo um sistema que impede que essas mulheres cresçam, que elas sejam visibilizadas. E isso começa desde a infância, desde quando uma mulher preta, uma menina preta pisa os pés em uma sala de aula, pisa os pés em um ambiente escolar, ela vê a imagem dela retratada. Isso quando aparece a imagem dela, da mulher preta, geralmente é do homem preto, ainda assim discriminado, ainda assim penalizado, mas quando aparece, é a pior imagem que ela pode ter. Combinado com as práticas colonialistas, racistas, com as falas conduzidas por educadores que acabam não viabilizando outros tipos de lentes, outros tipos de perspectivas, sem ser uma perspectiva eurocêntrica da história do Brasil. E isso acaba empurrando, isso são estatísticas, isso acaba empurrando praticamente 1/4 dessas meninas em idades muito pequenas para casas de família, que geralmente elas já vêm de um meio em que elas já tem algum parente, já tem às vezes a própria mãe trabalha em casa de família, então ela vai seguindo esses próprios passos. E quando ela olha para a mídia, ela vê a mesma estética do dia dela. Ela vê a estética da mulher preta numa cozinha, da mulher preta empregada doméstica, da mulher preta babá, ela vê na TV. Ou ela vê como empregada doméstica na figura de mulher, ou ela vê como bandido nos noticiários extremamente sensacionalistas. Ou seja, quando acontece isso, acaba se inferiorizando não apenas na imagem, mas também na qualificação dessa mulher. Vale lembrar que 15% da população preta e parda ocupa cargos de ensino médio e ensino superior. O resto ocupam cargos de menos visibilidade e, consequentemente, menos remuneração. Então, você tem aqui uma combinação de péssima remuneração, juntamente com um padrão de beleza não atendido. A mulher preta não é um padrão de beleza para ser visibilizada literalmente. Então, quem acaba ocupando esses postos são mulheres brancas, em conclusão. Porém, existe uma época, existe um estereótipo, existe todo um conjunto em que a mulher preta ela é visibilizada. Porém,
não de uma boa forma. Não é novidade que a mulher não é muito notada na sociedade brasileira. Mas quando se trata de enaltecer a beleza feminina para o mundo, a mulher, em especial negra ou mulata, ganha um destaque irreconhecível. Um exemplo onde podemos observar esse e outros aspectos é o Carnaval, uma festa grandiosa que ocorre todos os anos e que envolve muita mistura de cor, raça, cultura e etc. Um primeiro ponto a ser observado, especialmente durante esse período do Carnaval, é a falsa propagação de uma democracia racial no Brasil. Os estrangeiros veem aquelas imagens de muitas pessoas de diferentes raças reunidas em um só lugar e pensam que aqui há uma harmonia social entre todos, onde estamos livres de preconceitos ou discriminação. Mas a verdade é longe disso. Vivemos em uma sociedade extremamente racista, onde um branco correndo é considerado um atleta e um negro um ladrão. Outro ponto a ser observado é a objetificação da mulher. Geralmente, rainhas de baterias são pretas ou mulatas. Elas são adornadas de plumas ou lantejoulas, exaltando seus belos corpos para os telespectadores. Infelizmente, não é só no carnaval que situações similares ocorrem. No cenário cotidiano, mulheres, em especial pretas, quando são requisitadas para algum trabalho, é exigido que elas usem o seu corpo como principal instrumento de trabalho. Quando não, são associadas muitas vezes ao trabalho doméstico. Há um estereótipo de que o lugar da mulher negra é em trabalhos menos remunerados e menos qualificados. Faxineiras, cozinheiras e empregadas domésticas são lugares para as mulheres negras de acordo com os princípios da sociedade. A autora Lélia Gonzalez cita o exemplo de uma mulher que trabalha em uma empresa onde os funcionários insistem para que ela use a porta de serviço ao invés da principal, mesmo ela ocupando um cargo importante na empresa. Infelizmente, além de racista, a sociedade é extremamente machista, onde mulheres em geral não nasceram para ocupar cargos importantes. Indo para um âmbito político, se as mulheres correspondem à maior parte da população brasileira, por que então elas não ocupam mais cargos políticos que os homens? A partir do último dado apresentado pela minha colega, é fato que as mulheres são sim maioria no Brasil. Isso não tem discussão. Mas agora esse fato não se confirma dentro do espaço político brasileiro. Elas são apenas 15% das deputadas federais de 513 cadeiras. Só são 77 deputadas. E esse aumento foi de diversas ações afirmativas que o governo teve que tomar, que vão ser abordadas nesse vídeo. Para compreender o hoje, é preciso olhar para o passado. Essa subrepresentação feminina na política não é uma coisa de agora. A mulher só pôde ser votada a primeira vez em 1932, o primeiro Código Eleitoral vigente, promulgado por Juscelino Kubitschek. De 1932 até 1986, mesmo com a redemocratização, a mulher só teve 26 cadeiras de deputada federal, ao total de todo esse tempo. Então esse dado alarmava que o Brasil precisava tomar alguma medida para que a mulher fosse mais representada dentro do espaço político brasileiro. No ano de 1995, o Supremo Tribunal Eleitoral criou a Lei 9.100, que destinava 20% das vagas do partido destinada obrigatoriamente às mulheres. Essa margem subiu para 30% até o ano de 2009. Porém, isso não foi suficiente. Em 2018, o TSE teve que criar o Fundo Especial, que destinava 30% do fundo desse partido diretamente para as candidaturas femininas. E não só isso, ele teve também que criar 30% do tempo de propaganda política destinada exclusivamente às mulheres. Mas aí nos resta a pergunta, esse tanto de ação afirmativa foi produtiva para a política brasileira? Os dados indicam que sim. Em 2014, 51 mulheres ocupavam o cargo de deputado federal. E em 2018, esse número saltou para 77. É uma variação pequena, mas quando a gente avalia a porcentagem, é uma porcentagem de mais de 50%. Então foi sim significativo. No entanto, é preciso ler as letras miúdas desse fundo eleitoral.
Não é qualquer mulher que vai ter acesso ao fundo desse partido. É uma mulher que tiver capital político, que nada mais é do que uma mulher que tenha tenha família dentro da política, ou também tenha sido eleita, já tenha alguma experiência política. Então não é qualquer mulher que vai ter acesso a esse valor. Esse fato se confirma de tal forma que o autor Luiz Felipe Miguel afirma que existem mulheres que nem projeto político próprio têm. Elas se elegem somente pelo capital político familiar que elas possuem. E esse capital político familiar, segundo o expoente, é ainda mais forte nas regiões menos desenvolvidas do Brasil, que são essas: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas é claro, não podemos reduzir a conquista feminina a esse nível. Existem também as mulheres que são eleitas através da militância, através de projetos sociais, que estão inseridas nesse meio e são votadas por pessoas desse meio. Mas a indagação que eu quero deixar para a minha parte é o que mais as mulheres precisam para ser eleitas. Elas já têm 30% das vagas do partido, 30% do fundo eleitoral, 30% do tempo de propaganda política, e mesmo assim não são eleitas. O que é preciso? Criar uma cota de 50%? Talvez? Fica a discussão para após a nossa apresentação. Muito obrigado. Ilustrando os argumentos já expostos pelo colega anterior, na primeira tabela, a qual relaciona número e proporção de cadeiras ocupadas na Câmara em 2014 e 2018, é possível perceber que houve sim um aumento absoluto no número de cadeiras ocupadas por mulheres, assim como é perceptível que esse aumento ocorreu em 14 dos 27 estados brasileiros, ou seja, a maioria, o que indica que esse aumento não foi um fenômeno isolado. Por outro lado, como já exposto, o capital político familiar foi um fator determinante para o aumento do qual falamos, tendo uma maior influência em regiões mais desfavorecidas economicamente, o que também é ilustrado pela tabela, na qual é possível perceber que estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as três mais pobres do país, destacam-se quando falamos de um aumento proporcional na representação feminina na Câmara, destacando os estados do Acre e do Piauí, no qual a representação feminina chegou a 50% e 40% respectivamente, e o Distrito Federal, onde as mulheres se tornaram maioria, ocupando 63% das cadeiras da Câmara. Já a influência do Fundo Especial e a necessidade e importância do financiamento de campanha para a redução da desigualdade de representação estão ilustradas na relação dos dois gráficos seguintes. O primeiro, que expõe a mediana da receita dos candidatos por gênero, mostra que houve um aumento significativo na receita das candidatas e uma redução na receita dos candidatos, o que tem influência direta da criação do Fundo Especial, o qual possibilitou tanto uma redistribuição das receitas quanto essa divisão menos desigual delas. Já o segundo gráfico, o qual expõe a média da receita dos candidatos por capital político e gênero, mostra que a receita dos candidatos homens sem capital político foi cerca de 3 vezes maior que a receita das mulheres de mesmo cunho em 2014, quando não havia o Fundo Especial. Já em 2018, após a criação do Fundo Especial, as receitas chegaram próximas de se igualar no grupo sem capital político. Já no grupo com capital político, em 2018, a receita feminina ultrapassou a masculina, o que mostra a importância e a eficácia da interferência pública na busca de uma redução da desigualdade de representação. Afinal, como já exposto pelo colega anterior, essa interferência resultou no aumento proporcional de 50% na representação feminina na Câmara dos Deputados. Entretanto, é válido ressaltar que, apesar desse aumento, a representação feminina na Câmara ainda é de apenas 15% do total de cadeiras. Se levarmos em conta o fato de que as mulheres são a maior parte da população brasileira, fica evidente que ainda há uma grande subrepresentação política feminina, sendo necessário mais que um olhar econômico para a questão, cabendo analisar não só por que as mulheres não são votadas, mas também em quem elas votam e quem elas elegem, para que o sistema político brasileiro seja de fato uma democracia representativa, como o mesmo se diz. Gente, boa noite. Eu me chamo Paulo Mateus e eu vou falar aqui um pouco sobre a eleição de Jair Messias Bolsonaro com base no livro O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018 pelo escritor Jairo Nicolau. Tudo começa em 2015 com a pré-candidatura do Bolsonaro à presidência. Ele passa a percorrer todo o Brasil
como pré-candidato, e ele atrai para ruas e para aeroportos centenas de pessoas, sobretudo homens, criando aí a figura do mito. Em 2018, as primeiras pesquisas Ibope já apontavam 26% de apoiadores entre os homens e 13% de apoiadores entre as mulheres, o que pode ser explicado pela base de governo do Bolsonaro, que são os militares, e também pelas pautas de governo, como o próprio armamentismo, que tem o maior apelo entre os homens. E o que contribui também bastante são os vários episódios na carreira do Bolsonaro que deixavam claro o seu viés machista e misógino, o que logicamente vai afastar o público feminino. Pois bem, desde 2002 que o número de eleitoras já supera o número de eleitores no Brasil. Isso deixa claro o papel decisivo da mulher na eleição de um candidato. Surge então, em 2018, o movimento Ele Não, criado pelo grupo do Facebook Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. Então notem que pela primeira vez desde a redemocratização, nós temos um movimento contra a eleição de um candidato à presidência. Então surgiu para mim a pergunta: será que foi o Bolsonaro que trouxe a polarização política para o Brasil? Se foi o Bolsonaro que trouxe a polarização política para o Brasil, eu não vou saber dizer. Mas o fato é que, depois dos protestos do Ele Não e de fake news que foram disseminadas pelo PSL sobre o movimento, o Bolsonaro cresceu nas pesquisas. No segundo turno, teve uma simetria enorme de votos entre homens e mulheres, o que não acontecia desde 1889. Mas o que mais me chamou a atenção foram os 53% de mulheres que optaram por votar no Bolsonaro no segundo turno. Como eu já havia dito antes, o Bolsonaro ele cresceu muito, desde a primeira pesquisa Ibope até o segundo turno. Ele teve um aumento, ele saiu de 26% de apoiadores entre homens para 42% e saiu de 13% entre as mulheres para 31%. Então ele mais que dobrou a sua base de apoio feminina. Então a gente pode concluir que o Bolsonaro teve sim como base de apoio o público masculino, mas que os votos femininos foram essenciais para que ele fosse eleito, mesmo diante de todas as características do candidato. Isso foi o que mais me chamou a atenção na leitura do livro.